Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou tentando conversar com o professor Lívio Martins, que além de professor é especialista em educação especial e neuropsicopedagogo. Ele entrou, deixa eu colocar ele agora para dividir tela comigo. Aí eu falo, divide até. E eu não consigo ver o meu convidado. Vamos esperar um pouquinho. Lívio. Não dividiu a tela. Não, não está. Opa! Agora eu estou te vendo. O que está Funcionou? Ah, que coisa acontecendo? boa. Tá É, me ouvindo? agora eu tô te vendo, tá Ai, tudo coisa lindo. boa. Eu não sei o que está acontecendo. É alguma coisa da internet ou você, quando estava entrando, estava clicando antes? Então, quando eu tava entrando, eu esperava o convite, mas aí não sei se foi alguma coisa da internet, mas enfim. Estamos aqui. Agora sim, eu queria te agradecer. Cara boa que você tem, Ivo. Ai, obrigado. Que bom que você aceitou assim, de primeira conversar comigo. Muito obrigado. Eu estava falando lá na abertura, não sei se você, na primeira tentativa, que eu Sim, tenho uma instituição, é o Instituto Refazer, e lá nós cuidamos, assistimos crianças com doenças crônicas, raras e complexas, todas de famílias em vulnerabilidade social. sim. O que eu mais escuto dessas mães, a principal reclamação é essa dificuldade da inclusão dessas crianças. Mas antes da gente entrar no nosso papo, de entrar no nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que você falasse um pouquinho do seu trabalho e dessa forma, como é que você chegou também, né, disseminar informação que é tão importante e dessa forma tão leve que você fala para a gente. Então, você fala, a gente quer escutar. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lívia. Ah, então, eu sou Livio Martins, né? Sou um homem negro, de religião de matriz africana, Que sou bom. homoafetivo, homoafetivo também. Vim de periferia, né? Sou de periferia, na verdade, né? Neurodivergente. Então, eu aí concluo todas as pautas de exclusão de sociedade que nós possuímos, né? E eu sou formado, na verdade, minha primeira formação é em História, né? Mas eu sempre fui um historiador apaixonado por educação, né? E por processos de ensino-aprendizado. Tanto é que fiz uma outra graduação em Pedagogia para poder compreender como é todo esse universo dos processos de ensino-aprendizado. E me vejo dentro da educação especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, a partir do momento em que eu começo a refletir sobre os meus processos de aprendizado. Né, como foram os meus processos de aprendizado na escola, como foram os meus processos de aprendizado na universidade, e eu sentia dificuldade. E quando eu chego em sala de aula, eu percebo que os meus alunos tinham dificuldades parecidas com as minhas. Então eu me senti, né, desafiado a compreender como aquela criança, aqueles indivíduos, aqueles estudantes, eles também poderiam aprender, né? Porque por muitas vezes nós, enquanto professores, temos algumas didáticas em sala de aula, né, de sala de aula que nos é repassado e a gente vai repassando isso nas nossas vivências, mas que aquela receita, podemos dizer assim, ela não funciona com todos os, não chega a todos os alunos, né, a todos os estudantes. Então daí vem essa minha vontade de conhecer essas formas do processo de ensino-aprendizado, e eu vou entrando ali no mundo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. E para além disso, eu também queria entender como o cérebro desses indivíduos, eles codificam e decodificam esse sistema de aprendizado, né? Então daí vem a minha vontade também de fazer a neuropsicopedagogia, que é para entender como é que esse cérebro ali capta e trabalha e processa essas informações. Você está falando isso, essa semana eu estava conversando com a vice lá do Refazer, e a gente estava conversando que, por exemplo, nós temos crianças lá que ela não tem nenhum movimento, a criança, uma delas, né? Mas eu acredito verdadeiramente tem
possibilidade, sim, de ter alguma interação e algum tipo de aprendizado Sim. com essa criança. O que é educação inclusiva? Explica para a gente, Lívia. Então, na verdade, existe uma diferença entre educação especial e educação inclusiva, né? A educação especial ela é uma modalidade de ensino, né, que perpassa todos os níveis da educação básica e chega até a educação superior também. E como uma modalidade de ensino, ela tem um público-alvo, né, que são alunos com deficiência, transtornos de global desenvolvimento, que aí a gente já lê transtorno do espectro autista, né, altas habilidades e superdotação. Isso é a modalidade de ensino, a educação especial, né? Esse é o público-alvo. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, a educação inclusiva ela é uma educação, uma perspectiva, na verdade, em que diz que todos nós, dentro das nossas singularidades, podemos aprender. Né? Que sejamos com deficiência, sem deficiências, pretos, indígenas, enfim, independente de nossa identidade, de nossa forma de nos apresentarmos no mundo, nós temos os nossos processos singulares de aprendizado. Então, a educação, inclusive, ela abrange uma forma maior de que todos nós podemos aprender, né? Então, a gente sempre entra ali na educação especial com essa perspectiva da educação inclusiva. Lívia, uma criança autista, ela ela pode, qualquer bobagem que eu falar, você fique à vontade para me corrigir e Tranquilo, dizer, Fábio, não está estamos aqui errado, para estou aqui aprender. para entender, tá? É, uma criança autista, ela fica em sala de aula. Esse professor, quando e como ele tem essa. O professor que fez ali a graduação dele é normal. Tá. Ele identifica. Ele pode. De que forma ele pode ajudar essa criança? A escola tem que oferecer esse trabalho para ele? De como chegar nessa criança? Então, é um pouco complexo, porque quando a gente fala. É um pouco complexo, por quê? Quando a gente fala dessa ideia das nossas formações acadêmicas enquanto professor, se a gente colocar em uma grade curricular de mais ou menos 10 anos, não se falava sobre educação inclusiva, né? Ou se falava de uma forma muito rasteira, sabe? E hoje, com os avanços da medicina e da educação, enfim, com os avanços em que nós vamos tendo, cada vez mais se fala sobre essas pautas. Então, a gente ainda se depara com professores em que não têm uma determinada formação nessa área. Mas aí, a gente também se depara com a situação. Eu não tive formação para isso, certo? Certo. Mas o aluno está na minha caderneta, está no meu sistema de ensino. E eu preciso dar conta dele. Então é aí que o professor vai se refazendo. As duras turras, por muitas vezes, né? Mas esse professor ele vai se refazendo, vai se reinventando. Porque a educação o tempo todo ela nos desafia, né? Então é esse desafio posto ali na nossa caderneta, podemos dizer assim, nas nossas salas de aula, que faz com que o despertar do professor aconteça, né? Por muitas vezes essa zona de conforto seja rompida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa falar que essa educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela precisa ser vista com amorosidade, né? Com empatia. Carl Roger ele fala que empatia não é você se colocar no lugar do outro, mas você estar ali próximo, né? Junto ao outro e perceber que o outro também é. Então, a partir do momento em que você começa a perceber, na verdade, a partir do momento que você se reconhece enquanto indivíduo, você começa a perceber as limitações e singularidades do outro indivíduo também. Então, acredito que por aí a gente começa a fazer essa educação inclusiva em sala de aula, né? Existe. Mas e como é que fica, na verdade? Eu penso o seguinte: sala de aula, 40 alunos. Por aí, não é isso? Sim, Eu parei já faz tempo, né? sim, Então, sim, sim. É por aí. É por aí. vamos partir. A Silvia está dizendo, é preciso encarar esse novo modelo escolar. A escola precisa investir em formação continuada para os professores. Falou tudo. Eu acho que é exatamente isso. Mas aí eu quero voltar aqui, né? Estou lá com meus alunos, com os meus 40 alunos em sala de aula, estou dando
passando a lição, eu identifiquei esse aluno, ele não está pegando ali, ele está disperso. Esse professor, ele vai conseguir, eu não quero falar besteira, mas vamos lá. Esse professor, ele vai conseguir chegar nessa criança, porque ele tem que dar conta de 39. Sim. Esse 40, esse 39, como é que ele faz? É isso que eu estou pensando agora pelo professor, no olhar do professor, e de repente é o que a gente está falando aqui dessa complexidade, que não teve não recebeu essa base. Como é que ele faz para ajudar? Ele quer ajudar, mas como é que ele vai fazer? Será que a escola, essa escola, porque hoje a gente sabe, né, Lívia, que já tem escolas que tem o setor mesmo que cuida dessa parte, mas não são todas. Uhum. Como é que faz? Então, encarando os desafios da sala de aula, né, lá com seus 40 e tantos alunos, a gente precisa compreender que todos os alunos, eles têm as suas possibilidades de aprender, certo? Nós temos uma turma com 40 alunos. Todos os alunos aprendem? Sim, todos os alunos aprendem, cada um dentro da sua perspectiva de potencialidade e limitação. Então, uma forma em que o professor tem, por muitas vezes, de chegar nesse aluno, vamos colocar esse aluno público-alvo da educação especial, é chegar um pouco mais próximo desse aluno. Tá, e os outros 39 alunos? Existem estratégias ali que a gente também consegue fazer, né? Vamos supor que esse professor seja de um sexto ano, do ensino fundamental 2, né? Então, sempre tem aquele outro aluno que se destaca, sempre tem aquele outro aluno que está ali, por muitas vezes, para ajudar. Então, quando a gente percebe esses alunos, não estou falando do público-alvo da educação especial, estou dizendo dos alunos típicos. Quando a gente percebe que esses alunos, eles são pertencentes à sala de aula, eles estão ali na nossa vivência, a gente consegue criar algumas estratégias para chegar junto. Vê só, por exemplo, vamos fazer uma atividade adaptada para um aluno autista, tá? Um aluno em que trabalha com figuras, em que não é alfabetizado e que tem uma aptidão maior de aprendizado com figuras. Então a gente faz uma prova adaptada para aquele aluno? Pode ser. Mas a gente também pode fazer uma prova inclusiva, em que aquela mesma prova ela seja para todos os alunos. E ali a gente faz aquela leitura em conjunto. Ó, vamos ler o enunciado da questão tal, porque aí vai atingir o aluno, público-alvo da educação especial, mas também vai atingir todos os outros alunos típicos. Então, assim, são algumas estratégias que a gente vai utilizando e que podem ser utilizadas dentro de sala de aula pela expertise do professor. Né? Porque quando a gente fala dessa ideia da atividade adaptada, a gente está dizendo que aquele aluno ele precisa necessariamente de uma determinada adaptação, certo? Certo, perfeito. Ele precisa dessa adaptação. Mas a gente também pode falar numa perspectiva de uma atividade inclusiva, em que um aluno com ou sem deficiência ele consiga fazer aquela atividade. Então, é chegar a conhecer o nível da turma, é chegar a conhecer as perspectivas em que existem dentro daquela turma, para que aí você consiga trabalhar de uma forma mais tranquila. Realmente existem, dentro de algumas escolas, né, as salas de atendimento educacional especializado, com um professor especialista em educação especial. Então, a consonância desses dois professores, o professor regular, que é aquele professor que está em sala de aula, né, e o professor especialista, que é aquele professor do AE, elas vão se unir. O professor do AEE, né, da Sala de Atendimento Educacional Especializado, ele tem expertise em adaptação porque ele conhece as deficiências, né, e as formas que essas deficiências elas decodificam o processo de ensino-aprendizagem. E o professor da sala regular ele tem expertise na sua disciplina, na sua matriz curricular ali. Né? Então, o ideal é que haja essa consonância, né, desses professores, para que aí a gente consiga ali guiar da melhor forma, podemos dizer assim. Eu ainda vou insistir nessa sala de aula aí, dos 40 alunos, Uhum. e dessa mãe que identificou que o filho está com a dificuldade de aprendizagem e ele chega em casa, o dever ele não consegue, de repente ele até vai conseguir fazer alguma coisa ali, mas ele precisa, de repente, da mãe sentar com ele, de ficar ali ajudando. E na escola, eu vou de novo defender ali o professor. Tá. Veja bem que eu estou querendo te dizer, Sim. livro, me ajuda. Não, Esse claro. professor, de repente, ele até identificou, mas ele não tem essa base. E aí ele tem esses 39 ali para dar conta. Se na
escola não tem esse profissional, ele sozinho, ele pode buscar algum mecanismo para adaptar isso? Sim, sim, Pode? Sendo sim, só professor? sim, sim. Porque, veja, quando por exemplo, eu sou professor de história, né? Minha primeira formação é em história. Então, eu tenho uma expertise suficiente para saber como eu posso repassar o assunto de história para aquele meu aluno, né? Existem alunos que isso aí eu não preciso ser especialista em educação especial. A gente está falando desse processo de ensino-aprendizado, metodologia do ensino da sua área específica. Então, você, enquanto professor especialista daquela área, você consegue, né? Eu sei como repassar um determinado conteúdo de história. Eu sei que na minha turma do sexto ano A, eu não posso usar a mesma linguagem dos meus alunos do sexto ano B. Eu sei que os meus alunos do sexto ano C, eles não vão, mesmo a gente trabalhando a mesma matriz curricular e o mesmo conteúdo programático, podemos dizer assim, mas a forma de linguagem, a forma de abordagem, ela vai ser diferente. Então, o professor ali, sendo ele do ensino regular, sem ser especialista em educação especial, ele tem a sua expertise, né? Tem a sua base de metodologia para repassar aquele conteúdo. Quando você está ali no. Eu esqueci o lugar. Onde que é? A sala dos Tá. professores. E aí, trazendo exemplo, você escuta, ou falando no sentido macro, ainda professores resistentes quando a gente entra dentro dessa questão? Sim, sim, sim. Porque quando a gente fala da, para que a gente chegue nessa ideia de que hoje os professores, não só professores, mas falando nesse lugar, né, que os professores digam que não sabem lidar, que não aprenderam a lidar, e muitos não querem lidar com isso, a gente está falando de uma construção social, né? Onde estavam essas pessoas com deficiência antes das salas de aula, né? Quais os espaços que elas ocupavam? Então, a gente está falando de algo em que vem sendo construído há muito tempo para chegar nas salas de aula, nas salas dos professores e esses professores estarem resistentes, mas é resistente àquilo em que a sociedade vai construindo, vai nos mostrando que aquelas pessoas não são capazes, vai nos mostrando que nós não precisamos nos adaptar ou nos flexibilizar, ou por muitas vezes nos atualizar nos nossos processos, né? Para que aí eu simplesmente digo não quero, não sei, não estou acostumado a lidar. Eu sei que é algo duro de falar, eu mesmo enquanto professor, né? Porque eu também sou professor de sala regular e sei como é a nossa vivência ali, professores com 6, 7 turmas de 30, 40 alunos para dar conta, caderneta e notas e bimestre e cobranças e formações, mas a gente precisa também, ou deveríamos compreender, que existem artigos da própria Lei de Diretrizes e Bases em que nos colocam nesse lugar, né? De como esse professor, qual a função do professor, né? Qual o dever desse professor, como é que a gente vai chegar até esse aluno. Então a gente esbarra com a ideia do que, eu não estou acostumado, eu não sei fazer com o nosso dever, né? Então é por isso que eu falo que para se falar de educação especial na perspectiva inclusiva, a gente precisa falar de amorosidade, né? A gente precisa falar de empatia para chegar a uma educação digna, certo? Mas que essa ideia da amorosidade, essa ideia da empatia, ela não pode ser vista como um coitadismo. Você não está fazendo um favor, né? É um dever nosso enquanto educador e é um direito garantido pela Constituição e todos os outros dos alunos, né, dos estudantes. Então a gente precisa fazer todo esse processo de conscientização. Dizer, olha, professor, ele também aprende, vamos se ajudar, vamos chegar junto, não é assim. Para ali a gente sensibilizar aquele educador, aquele professor que já vem fragilizado por um sistema por muitas vezes medonho de educação que nós temos. Né? Porque quando a gente fala de educação brasileira, a gente sabe de todas as mazelas em que a gente vivencia. Eu sou professor de escola pública e sei as mazelas em que a gente vivencia. Mas, e se nós pararmos? Né? Você tocou aí, era exatamente uma das próximas perguntas. Porque quando a gente vai se falar de escola particular, a gente sabe até dos avanços, das preocupações. Quando a gente joga para a escola pública,
como é que está esse ambiente atual, Lívio? Eu acho que você que fica, que está debruçado sobre educação especial, o que, que a gente pode dizer? Você fala comigo de onde, Lívio? Eu sou de Pernambuco, São José da Esse Coroa sotaque, Grande, litoral sul. esse sotaque gostoso. Pernambuco, então, como é que você olha, como é que você tem enxergado? Eu falo do Rio e por trabalhar com crianças também autistas, com TDAH, eu vejo e percebo essa dificuldade. Isso Sim, eu estou falando de um grande estado, Rio de Janeiro. sim. Né? E aí, em Pernambuco, como é que você vê essa caminhada? Então, falando daqui, do meu lugar, Pernambuco ele vem avançando, né? Eu acredito que não só Pernambuco, mas alguns outros espaços também, mas aí falando de Pernambuco, vem avançando nessa questão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Hoje a gente já tem concurso público para professor intérprete de Libras, professor brailista, ah, inclusive agora recente, né? Temos contratação a nível CLT, se eu não me engano, para professores do atendimento educacional especializado, para profissionais de apoio, que são os antigos cuidadores, né? Então, assim, mesmo que esses profissionais, como profissional de apoio, não tenham a legislação ainda que corresponda a essa profissão, mas já se tem um olhar de que existe uma pessoa ali que pode também trabalhar junto dessa desse estudante público-alvo da educação especial. Então, assim, vem avançando? Sim. É dificultoso? Muito. Mas a gente ainda consegue ver, dentro das escolas públicas de Pernambuco, né, salas de atendimento educacional especializado. Não são em todas as escolas, mas uma grande maioria, a qual eu conheço, já existe ali aquele professor de atendimento educacional especializado, já tem intérpretes de Libras em sala de aula, já tem professores brailistas, os antigos cuidadores, que são hoje os profissionais de apoio. Então, assim, a gente percebe que as escolas públicas, elas vêm trazendo essa, pelo menos aqui de Pernambuco, elas vêm trazendo essa perspectiva da inclusão de fato. Coisas que ainda em algumas escolas particulares a gente não encontra. Por quê? A escola pública, ela traz a ideia dos direitos, né? Não que as escolas particulares não tragam, mas assim, a acessibilidade, ela se torna um pouco mais aberta, né? Porque a escola particular ela precisa de um investimento maior em um determinado profissional da área, seja um profissional de apoio, seja um profissional de atendimento educacional especializado. Mesmo a gente já vendo hoje as escolas particulares se abrindo mais para esse âmbito, né? Fazendo contratação de profissionais dessa área. Mas aí a escola pública, pelo menos aqui de Pernambuco, ela já vem dando já está acontecendo esse avanço. Esse avanço estagnado. A Silvia, que está aqui com a gente, o Lívio, ela escreveu aqui, eu acho que ela fala de Salvador, não sei, Uhum. Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, está em pleno avanço e busca de uma educação especial inclusiva para todos. Eu acho Ah, que é isso coisa que boa. subiu aqui. Eu não consegui acompanhar tudo. A neuropsicopedagogia, Sim. ela entra como, Lívio, aí, nesse lugar? Então, a neuropsicopedagogia, ela é. Que é? Primeiro explica o que, Ah, que é, depois você ah, diz como tá. é que ela entra. A neuropsicopedagogia, ela é uma área de conhecimento, né? Uma área de formação, em que ela trabalha os processos cognitivos do nosso cérebro, né? Como esse cérebro, ele atinge quais são as partes desse cérebro em que competem os processos de ensino-aprendizado, né? E de formação do indivíduo nessa questão educacional, né? E de todas essas funções, funções executivas, né? E organizações cognitivas também. Então, a neuropsicopedagogia ela trabalha dessa forma, né? Ela é uma área de conhecimento nesse sentido. Parecido com a psicopedagogia, não igual, pelo amor de Deus. Mas assim, parecido, quando eu digo pelo amor de Deus, é porque são áreas muito específicas, né? A psicopedagogia ela trabalha diretamente com esse processo da aprendizagem, de que cada um aprende de uma forma diferente, distinta, né? E a neuropsicopedagogia é como esse aprendizado chega ao cérebro daquele indivíduo, né? Então, e como esse indivíduo decodifica esses processos de ensino-aprendizado. Então,
A neuropsicopedagogia, ela pode ser institucional ou clínica, né? Clínica é quando você está ali fazendo aqueles diagnósticos, aquelas avaliações de uma forma clínica para que o aluno chegue ou não a um laudo. Lembrando que os neuropsicopedagogos não laudam, mas eles encaminham, né? Junto com aqueles profissionais ali da área envolvido, acho que os profissionais de educação, de saúde, enfim, né? Envolvidos. Já na parte institucional, a gente trabalha justamente nesse processo, como é que aquele aluno está codificando e decodificando determinada atividade, como é que a gente consegue estimular as funções executivas daquele aluno, memória, raciocínio lógico, inibição, né? Situações perspectivas dessa ideia. Então, a neuropsicopedagogia ela trabalha institucionalmente nessa forma, né? Como a gente consegue estimular determinadas áreas do conhecimento, né? Áreas do cérebro, para que aquele aluno desenvolva determinados conhecimentos e aptidões. E aí eu queria entrar, gostaria que você trouxesse exemplos para poder a gente entender mais como é que funciona essa interação em sala de aula, com todos os outros alunos. Como é que você faz isso em sala de aula? Vou falar aqui, você corrige, hein, se eu falar Tá. besteira. Com música, com um brinquedo, com um jogo que vai estimular alguma coisa. Como é que eu chego e faço isso acontecer em sala de aula? Certo. Veja só. A sala de atendimento educacional especializado, a sala do AEI, né? Ela é uma sala que funciona por muitas vezes dentro da escola. Estou falando isso porque eu estou vendo esse seu fundo aí, Ah, entendeu? sim, sim. Sim, sim, sim. A sala de atendimento educacional especializado, né, que é a sala do AEE, ela funciona por muitas vezes dentro da própria escola regular, né? Da escola que o aluno está matriculado. Só que ela funciona no contraturno desse aluno. A sala de atendimento educacional especializado, ela é uma sala de complementação ou suplementação do aprendizado, tá? Ela não é uma aula de reforço, podemos dizer dessa forma, tá? A gente complementa o processo de ensino-aprendizado para alunos com deficiência e a gente suplementa o processo de ensino-aprendizado para alunos com altas habilidades e superdotação. Então, a partir do momento em que essa escola, né, ele identifica ali o público-alvo da educação especial, que são alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Esses alunos, eles recebem uma segunda matrícula nessa sala de atendimento. Então, eles terão ali um momento com aquele professor especialista, né, para trabalhar aquilo em que o professor e o aluno... Espera aí, agora eu dei um nozinho aqui, o Li. Quando você Tá. fala isso, ele saiu da sala de aula dos colegas, está com os colegas, e foi para um outro lugar, que é aonde que você falou? Na sala de atendimento educacional especializado, na sala do AEE. Isso. Tá, Não esquece que você estava falando, não, hein, Li? tá, não Peraí, esqueço senão não. eu. Vou tentar, prometo. A prova vai ser diferente. Então, quando chegar o período de provas, ele vai ter uma prova diferente. Versão. Dentro da sala. Então vamos colocar João, tá? João é um aluno com deficiência, certo? Com deficiência intelectual. E João estuda pela manhã no sexto ano, certo? Pronto. João, à tarde, em um dia ou 2 dias na semana, ele vai para essa sala de atendimento educacional especializado, certo? Que é uma sala que vai complementar ou suplementar o desenvolvimento de aprendizado de João na sala regular. Por quê? O processo de inclusão, ele diz que os alunos com deficiência, eles devem estar incluídos na sala regular. Então, João, ele não pode ser retirado da sala nos momentos da aula regular. A sala de atendimento, ela surge com assim. O professor do atendimento educacional especializado, junto com o professor regular, né, eles vão identificar João. João está ali, identificado com deficiência intelectual. Não é isso? O professor do ensino regular, ele vai compreender que João precisa aprender, por exemplo, professor de história, que João precisa aprender pré-história, que João precisa aprender fontes históricas e que João precisa aprender uh, o Antigo Egito, tá? O Egito Antigo. 3 pontos que João precisa desenvolver nas aulas de história, ok? A partir desse momento, o professor do AEE, junto com o professor regular, eles vão fazer um PEI,
que a gente chama de plano educacional individualizado. Ali vão ser colocados quais são as especificidades de João, como é que João aprende, como João se comporta em sala de aula regular. Esse PEI também pode ser elaborado junto com a família, né, com os pares de João, para entender como João se desenvolve também fora dos muros da escola. E ali vai se criar um roteiro, um plano para que João se desenvolva educacionalmente e individualmente. Então, ali a gente pode colocar algumas adaptações curriculares. Para que João aprenda, por exemplo, pré-história, ou que João aprenda fontes históricas, ou para que João aprenda o Antigo Egito, vamos dizer que ele precise aprender algarismos romanos, certo? Então, qual é a área em que a gente pode estimular para que João, quando volte para a sala de aula, ele consiga compreender o que são algarismos romanos? A gente precisa trabalhar raciocínio lógico, a gente precisa trabalhar a memorização, a gente precisa trabalhar processo de inibição. Então, a sala de recursos, ela vai fazer justamente isso, esse estímulo na área em que o aluno precisa desenvolver na sala regular. Então, se for o caso, por exemplo, de João precisar de uma atividade adaptada, né? Esse plano educacional especializado, ele vai dizer ali o que João consegue desenvolver, certo? Não foi identificado pelos professores de regular e do professor do AE. Então, as avaliações de João vão ser em cima daquilo em que ele consegue entregar para você, enquanto E professor. quando você falou que atividade adaptada, Sim. traz um exemplo aí de uma atividade adaptada. Atividade adaptada, eu colocar, por exemplo, imagens na minha prova, que antes era apenas um texto, e eu consigo colocar imagens ali. Eu estou adaptando aquela atividade, porque alunos que são alfabetizados e alunos que não são alfabetizados, eles podem compreender aquela imagem, porque aí a gente tá falando de um processo de alfabetização, que é ler, né? E a gente também pode trazer essa ideia do letramento, que é você dar sentido àquilo que você vê. Então, isso é uma forma de adaptar a atividade. Ampliar uma prova é forma de adaptar uma atividade, né? De colocar provas de múltipla escolha também são formas de adaptar uma atividade. Então você vai trazendo aquilo para a realidade de sua turma, do seu aluno, né, para a realidade da sua vivência ali em sala de aula. Ou seja, são inúmeras as As possibilidades que possibilidades. você tiver na aluno Sim, para ser sim, habilitado. sim, sim. E a família? Você citou em algum momento aí a família. Como é que a família ela entra nessas atividades de adaptação dessa criança? Então, Lívio? a Ela família, recebe tá. algum tipo de informação? A família, ela é primordial. Primordial, né? Porque a família, ela é a ponte de ligação desse estudante com a escola, né? Então, a partir do momento em que você chama essa família para fazer parte de um plano educacional individualizado como esse, você está dando a eles a possibilidade deles te guiarem também em como você acessar aquele indivíduo, aquele estudante. Porque é a família que tem as expertises de como é o aluno no dia a dia. Se aquele aluno se desorganiza, se aquele aluno não se desorganiza. Uma questão da seletividade alimentar também. A própria família pode te dizer, ó, é, aquele estudante, aquele aluno, ele não come determinada comida, ele tem uma seletividade alimentar. Esse barulho incomoda e desorganiza ele, ele não gosta de determinado toque ou de determinado. Então a escola ela vai te dizer como aquele indivíduo é, para que ali você, enquanto professor, comece a trilhar os seus recursos pedagógicos para adaptar para aquele indivíduo. Porque a educação especial, a educação inclusiva, né? A educação especial na perspectiva inclusiva, não é que cada um de nós aprendamos com as nossas singularidades. Então a família ela é essa ponte primordial, né, de acesso tanto a esse estudante para que aí esse estudante se desenvolva pedagogicamente dentro do espaço escola. Você falou da importância da família, né? E aí eu volto para a escola e estou pensando aqui, lá no terceiro, na minha época é primário e ginásio, agora Tá. me ajuda. Agora, terceira Primeiro, série é segundo, o terceiro ano. terceiro ano, isso? Terceira Qual? série, agora é o quê? Quarto No ano. meu primário, tá. Tá. E aí, criança de 9, 10 anos. Não, 6, 7 anos, eu estou pensando aqui.
à sala de aula. Esse professor, como é que ele vai trazer? Você citou aí a criança autista, que de repente não gosta de muito barulho. Como é que eu vou colocar essa interação com essa criançada em sala de aula? É um desafio para o professor. Sim, sim. A educação nos desafia todos os dias. Mas aí, veja, ah, quando a gente fala desses conteúdos que serão trabalhados em sala de aula, a própria Base Nacional Comum Curricular, ela nos direciona em quais habilidades a gente precisa desenvolver daquele aluno naquele período de tempo, naquela faixa etária e naquela etapa da educação em que ele está, certo? Então, a partir dali, o professor ele faz o seu plano, né? Ele vai ali colocar atividades em que ele consiga de fato, trabalhar com os seus alunos em sala de aula. Então, é nesse momento que o professor ele também tem a sua expertise, o seu olhar, porque aí quando a gente está falando de um professor do quarto ano do ensino fundamental 1, a gente está falando de um professor polivalente, em que vai estar ali com aquele aluno todos os dias. Então, ele tem, talvez, né, mais chances de conhecer o seu aluno do que um professor que está no Fundamental 2, que entra ali na sua disciplina de História 2 vezes na semana, né? Então, esse professor que está no quarto ano do ensino fundamental 1, a própria BNCC já dá essa orientação ali da educação básica, né, das habilidades e objetivos que você precisa trabalhar com aquele aluno, e a partir daí você vai adaptando essas atividades. E quando eu digo de uma sala, por exemplo, você trouxe, numa sala de adaptação, aqueles alunos ali estão eufóricos, estão descobrindo o corpo, descobrindo os sons, descobrindo as formas, as cores. Quando a gente fala isso, ou quando a gente traz, por exemplo, um aluno com deficiência para dentro de uma sala de aula como essa, os próprios alunos são os mais acolhedores. São os próprios alunos que, por muitas vezes, abraçam esse coleguinha. São esses alunos em que, por muitas vezes, orientam como aquele coleguinha gosta. Chegam junto dele. Não estou falando de todos, mas numa grande maioria, sim. Né? Porque até a ideia do capacitismo ela é ensinada. Ela nos é ensinada todos os dias. Então, em determinadas faixas etárias, em determinadas etapas da educação, a gente consegue não sentir o capacitismo. A gente consegue não sentir o preconceito, a discriminação, a exclusão, né? Isso é algo em que vai se construindo a partir do momento em que esse indivíduo ele vai ali sendo inserido cada vez mais dentro do seio da sociedade. De com quem fica a obrigação de fazer, de planejar essas atividades adaptadas para essa criança. Então, Quando me veio isso, porque quando você falou assim, tem um professor que está ali todo dia com ele, mas entra o outro que vem ali, dá aula. Como é que fica isso aí? então, a atividade adaptada é de orientação, vamos dizer, não gosto de colocar obrigação, mas de orientação do professor regular, certo? Porque é esse professor regular que tem a habilidade de trabalhar aquele determinado conteúdo programático, aquela determinada disciplina, podemos dizer assim, aquele assunto, certo? Então, um professor de matemática, ele vai saber como ensinar matemática. Um professor de língua portuguesa, ele vai saber como ensinar a língua portuguesa. Um professor de ciências vai saber como ensinar ciências. Porque, por muitas vezes, o professor do atendimento educacional especializado, ele tem uma outra formação em uma outra área. Ele não é um professor polivalente. Porque, vamos lá, vamos colocar que esse professor, estamos falando do ensino médio, alunos com 17 anos e um aluno com deficiência, certo? Um professor do atendimento educacional especializado, formado em português, especialista em educação especial. Aí chega um professor de matemática que está dando raiz quadrada, sei lá, né? E pede para esse professor de língua portuguesa, especialista em educação especial, adaptar aquela atividade. O professor não vai saber. O professor especialista não vai saber. Então, por isso que é importante que esse professor regular, que é o professor capacitado, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, junto com o professor especialista, eles trabalhem em consonância. O professor de matemática vai dizer, olha, eu preciso que esse menino aprenda a raiz quadrada, né? E daí o professor do AE vai dizer, olha, professor, geralmente um aluno com determinada deficiência, com determinada limitação e com determinada potencialidade, ele aprende dessa forma. Vamos adaptar essa atividade. Como é que a gente pode adaptar isso aqui? Então, o professor regular, ele vai trazer o seu conhecimento específico da área,
e o professor especialista ele vai dar ali as sugestões de como pode ser adaptada a essa atividade. A gente coloca figura, a gente amplia as letras, a gente coloca, sei lá, a gente liga os objetos, né? A gente faz uma prova oral com esse aluno, entende? Então é esse professor especialista que vai dar as dicas de como aquele aluno aprende e é aquele professor especial, aquele professor regular, né, capacitado, em que vai trazer quais são as demandas de sala de aula de acordo com o componente curricular dele. Assim. Olha, a melhor resposta que o nosso papo está sendo informativo e que está sendo uma delícia conversar com você, é Coisa que a hora boa. está passando. Está acabando. Está acabando. Então, é sinal que passou rápido. Mas eu não quero ir Sim. embora. Primeiro, tem que mandar beijo, Li. Fica à vontade para mandar beijo para sua galera aí. Tem Ah, um monte de sim. gente. Ele é maravilhoso, ele é um querido. Ah, Eu vi passando aí, eu não sei o nome. gratidão, 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 de verdade. Vocês são uns amores. E é com essa vontade, com essa força que vocês mandam que a gente consegue fazer um trabalho cada vez mais bonito, porque eu acredito que a educação é isso, é quando a gente multiplica. Sabe, o conhecimento ele deve ser multiplicado. Então, assim, muito obrigado para vocês que seguem, que assistiram a live, que deram like, né, que compartilharam também. Vocês também são inspiração para mim. Mas não acabou, não. Ainda tem Tá. duas perguntinhas que eu quero. Uma que eu acho que é uma delícia, os vídeos que você coloca, que você compartilha com a gente. E aí eu adorei a resposta que você deu para a pergunta, que foi aluno com paralisia cerebral, aprende? Adorei a sua resposta. Pra Aprende gente. sim. Aprende sim. Todos nós aprendemos, né? Todos nós temos a habilidade de aprender. Cada um aprende de uma forma diferente, né? E é essa diferença que deve ser levada em consideração, porque não é o meu corpo, não é as minhas limitações ou as minhas potencialidades que tem que se adaptar a um determinado parâmetro, né? E sim, são aqueles parâmetros que devem respeitar o meu corpo, porque devem respeitar as minhas limitações e aprender com as minhas potencialidades. Então, assim, todos nós aprendemos. Um aluno com paralisia cerebral não seria diferente, né? Só que cada um de uma forma muito peculiar, cada um de uma forma muito tranquila, cada um da sua forma muito única, né? Acredito também que você aprendeu de uma determinada forma. Existem pessoas que aprendem ouvindo podcast. Existem outras pessoas que aprendem escrevendo. Existem outras pessoas que aprendem vendo vídeo, né? Pessoas que precisam de um silêncio absoluto para aprender, outras que já precisam de um barulho exorbitante para também aprender. Então, assim, cada um de nós aprende de uma forma diferente. Então, independente da nossa limitação, o processo de aprendizado está ali e nós podemos se desenvolver, né? Quando a gente encontra pessoas que estão abertas a fazer com que nós tenhamos uma vida digna e plena. E quando você fala da forma de aprendizado, que ela é diferente para cada um, é uma verdade. Por exemplo, a minha irmã, ela só conseguia decorando fazer prova, ela tinha que decorar, né, as respostas. Eu sou exatamente ao contrário. Se você mandar eu decorar, eu jamais poderia ser ator, repórter. Eu não consigo decorar, não consigo. Eu preciso entender, apurar aquela informação e você permitir que eu escreva com as minhas palavras. Sim. Porque se, eu sempre falei isso para os meus professores. Não me peça para decorar. Eu entendi. Deixa eu escrever. Dizer o que eu entendi. Enfim, né? São essas diversas formas de aprendizagem. A gente falou no início do nosso papo e eu queria encerrar com essa mensagem, Lívia. Eu queria que você desse essa mensagem, porque o professor, novamente, ele é o eixo, ele é a liga, né? Então, para esse professor que tem esse desafio em sala de aula, eu queria que você deixasse essa mensagem, você como professor também. Então, eu gosto muito de Paulo Freire, sabe? E Paulo Freire diz que não se pode falar de educação sem falar de amor. Então, quando a gente começa a compreender esse nosso papel tão importante na sociedade, que é ser professor, né? Eu não gosto de trazer como um dom,
porque aí eu estou desmerecendo todos os méritos que nós professores passamos para estarmos ocupando o espaço em que ocupamos hoje. Mas a gente precisa falar que cada vez mais a nossa sociedade precisa dessa amorosidade que Paulo Freire traz, que a nossa sociedade precisa dessa empatia, que a nossa dignidade, que a nossa sociedade precisa desse observar o outro, sentir o outro, perceber que o outro também é pertencente, perceber que o outro também tem por muitas vezes as mesmas mazelas que nós, ou às vezes mais, ou às vezes menos, mas que esse indivíduo, ele é humano. Nós precisamos falar de uma educação voltada à humanidade, voltada ao acolhimento, né? E é nós, professores, que ainda podemos fazer essa diferença. Que ainda podemos, com a sementinha da educação, com a sementinha do respeito, tornar uma sociedade cada vez mais digna e coesa. Nós já vemos tantas exclusões fora dos muros da escola, né? Então, dentro dos muros da escola, as pessoas têm que se sentir protegidas. Nossos estudantes precisam se sentir protegidos, assim como nós também. Então, é só com essa vontade, com essa amorosidade, com essa empatia, com essa dignidade, que a nossa sociedade ela vai se tornar cada vez mais coesa, empática e feliz, né? Muito, muito obrigado, Lívio, pela sua Obrigado a disponibilidade. você. Obrigado a você. Para uma delícia conversar com você. Ah, A hora obrigado. passou, deu sinal que o nosso papo Muito ele obrigado. rendeu. Traz um lema que eu levo com esse projeto, que é levar informação e uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te coloca para pensar, mudar, né, transformar. Então, muitíssimo obrigado. Ah, Esse nosso obrigado a papo fica, você. mas também vai para todas as outras plataformas. Então, Maravilha. depois vai subir a gente no Spotify. Ver e ouvir a hora que você quiser e Ah, quando você quiser. Tá bom? obrigado, obrigado. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Outro, muito obrigado. Um cheiro para todos vocês que assistiram. Vocês também são inspiração para mim. Tchau, tchau. Tchau, querido. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite.